Então, pessoal, nós vamos falar agora sobre a soma dos termos de uma PA. Para a gente poder entender isso, vamos ver esse contexto. Acompanhe esse diálogo. Esses alunos estão muito bagunceiros hoje. Vamos desafiá-los. Façam a soma de todos os números de 1 a 100. Muito difícil, vou demorar um tempão para fazer. Está dando trabalho? 2 minutos depois, eu sei a resposta. É 5.050. Mas como ele conseguiu tão rápido? Veja como ele pensou. Então veja que como é a soma dos números de 1 a 100 primeiros números, né? Ele conseguiu observar que o primeiro termo somado com o último dá 101. O segundo termo somado com o antepenúltimo termo, o penúltimo termo, melhor dizendo, também vai dar 101. E ele começou a conseguir observar que esse padrão se repetia. O terceiro termo somado com o antepenúltimo termo também dá 101 e foi fazendo isso. E aí ele percebeu que haveriam 50 valores iguais, ou seja, a partir dos primeiros valores, agrupando ele em pares, né, como são 100 termos, vai dar 50 valores iguais a 101. Aí ele percebeu que haveria esses 50 valores, né? E aí, para saber a soma, bastaria ele pegar e multiplicar 50 vezes 101, que é a soma que estava dando, né, que dá 5.050. E aqui é um pouco de história, né? Vocês podem dar uma pausa para poder ler um pouco, né, sobre Friedrich Gauss. Contribuiu muito para a matemática, né? E aqui vamos ver mais alguns conceitos, né? Então faça como Gauss e soma os números de 1 a 50. Então se a gente pegar e somar o primeiro com o último número, vai dar 51. Se a gente pegar o segundo número com o antepenúltimo, também vai dar 51. Lembrando que aí está fora de escala, né? É para ficar embaixo do 1 e do 50. Se pegar o 3 e somar 48, né, o terceiro termo com o antepenúltimo, também vai dar 51. Dessa forma, a gente vai conseguir formar 25 pares de números em que a soma dá 51. Então, isso vai se repetir 25 vezes. Portanto, o somatório de 1 até 50 vai dar 1.275. E assim, dessa forma, a gente pode observar a soma dos termos de uma PA a partir dessa sequência, né? Então, essa sequência aqui, como vocês podem observar, ela é uma PA cuja razão é 1. E a soma dos 50 primeiros termos, a gente viu que é 1.275. Mas a gente vai agora observar, ver como funciona em uma PA em que a razão é diferente de 1, né? Então veja bem, essa PA ela vai 5, 10, 15, ou seja, a razão dela é 5. E observando aquele critério de Gauss, né, a gente pode somar o primeiro termo com o último, que dá 55, o segundo termo com o penúltimo, que dá 55, e o terceiro termo com o antepenúltimo, que vai dar 55 também. E assim isso vai seguir, né, para os próximos termos. E a partir disso, a gente consegue observar uma propriedade da progressão aritmética, que diz que em toda PA finita, a soma de dois termos equidistantes, ou seja, que estão à mesma distância dos extremos, é igual à soma dos extremos. Então, veja bem, aqui temos alguns exemplos, né? E aqui nós vamos ver novamente na prática como isso se desenrola, né? Então, uma PA de 100 termos, a gente observou lá no início do vídeo que ela formou 50 pares, em que a soma dá 101, ou seja, a soma do primeiro termo com o último, ou a soma do último com o primeiro termo. Dessa forma, a soma deu 5.500. A PA de 50 termos obedeceu o mesmo critério, né? Somando o último termo com o primeiro, isso deu 51, e se seguiu para os demais termos, né? 2, que é o segundo termo, com 49, que é o penúltimo, também dá 51, e assim foi se formado 25 pares, né? Que dá 1.275. Para uma PA genérica, a gente vai observar o seguinte. Se o primeiro termo é A1, o segundo termo é A2, obviamente, né, como já sabe pela forma geral, o último termo é AN, né? Então, como a gente observou que somando o primeiro termo com o último,
a gente vai formar pares em que esses pares vão ter a mesma soma, a gente pode generalizar da seguinte forma: somando A1 mais AN, ou seja, o primeiro termo com o último, a gente vai multiplicar isso, né, pelo número de termos que a PA tem, dividida por 2. Porque como a gente agrupa em pares, a gente está dividindo o número de elementos que a gente tem na PA por 2. E assim a gente consegue fazer uma expressão que vai nos determinar a soma dos termos de uma PA. Então vai ficar como? Organizando A1, ou seja, o primeiro termo da sequência, mais o último termo da sequência, vezes o número de elementos que nós temos, o número de termos, né, que nós temos na nossa PA, dividido por 2, vai nos dar esse somatório. E aqui em que o A1 é o primeiro termo, o AN é o último termo, e N é a quantidade finita de termos. Lembrando que essa expressão que a gente determinou aqui é para a soma de uma PA finita, ou seja, em que a gente sabe a quantidade de termos que ela tem. No próximo vídeo nós iremos responder, né, colocar um exercício resolvido sobre soma de termos de uma PA.